Hoje nós temos conosco mais uma vez nossa querida companheira Vanessa Godoy, que vem mais uma vez especialmente lá do Ponto de Luz em Nova York. É nossa companheira já há muitos anos aqui no Movimento Espírita na costa leste dos Estados Unidos, sempre participando como atriz, como palestrante, principalmente como evangelizadora. Sem muita delonga, vamos convidá-la à sua palavra aqui hoje. Vai nos falar sobre os motivos de resignação. Vanessa, muito bem-vinda mais uma vez. Obrigada, André, Temes e toda a família da sua comunidade, a Caminho da Luz. Eu fico muito feliz de estar aqui mais uma vez, entre amigos, e somos nós que fazemos o movimento espírita aqui, todos nós. A presença de todos aqui faz com que o movimento espírita, o espiritismo, realmente tome força, porque a mudança do mundo depende da nossa mudança. Então, esse capítulo, eu já fiz, esse estudo eu fiz lá no Ponto de Luz há algum tempo atrás, e como a gente está fazendo, eu geralmente mostro os meus slides, mas eu fico achando que quando a gente faz assim virtual, é bom vocês me verem e não verem só os slides, para a gente poder dividir essa energia também. Então, motivos de resignação está num capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, que na verdade é o capítulo 5, e é o maior de todos os capítulos. E isso não é à toa. Kardec era um pedagogo ímpar, e junto com os espíritos organizou de forma como um educandário para a gente. Então, o capítulo que mais fala da nossa vida nesse patamar da evolução. Se olharmos à nossa volta, vamos perceber que há dores e sofrimentos em todos os lugares. Olhamos para a nossa vida e percebemos que a nossa vida também foi marcada por dores e sofrimentos. O Espiritismo vem ser o consolador prometido porque vem através da espiritualidade abranger e explicar os ensinamentos de Jesus de uma forma muito clara. Porque chegamos a um momento de evolução em que a humanidade está pronta para entender todo o ensinamento de Jesus. E, principalmente, o ensinamento por que estamos aqui, de onde viemos e para onde vamos. Então, sem esse entendimento desse grande paradigma, essa mudança de paradigma que o Espiritismo vem nos trazer, muitas vezes vamos olhar para o mundo e vamos falar: que mundo é esse? Onde pessoas têm tanto e outras morrem de fome. Quando pessoas, crianças nascem defeituosas, que Deus é esse que Jesus disse que era justo e bom? Que justiça é essa de Deus, se não entendemos realmente qual é a percepção do homem encarnado? Para isso, a gente tem que sempre relembrar e voltar que o ensino dos espíritos nos diz que nós somos espíritos imortais e que nesse momento estamos reencarnados para a grande evolução do nosso espírito, de nós. Então, no livro dos espíritos, no capítulo da encarnação dos espíritos, está escutando? Qual o objetivo da encarnação dos espíritos? Pergunta 132. E os espíritos vão nos dizer: Deus lhes impõe a encarnação com o objetivo de fazê-los chegar à perfeição. Para alguns é uma expiação, para outros é uma missão. Todavia, para alcançarem essa perfeição, devem suportar todas as vicissitudes da existência corporal. E nisto é que está a expiação.
A encarnação tem também outro objetivo, que é o de colocar o espírito em condições de cumprir sua parte da criação. Para realizá-la é que em cada mundo ele toma um aparelho em harmonia com a matéria essencial desse mundo, cumprindo aí, daquele ponto de vista, as ordens de Deus, de tal sorte que, concorrendo para a obra geral, ele próprio se adianta. Logo em seguida, 133, os espíritos que desde o princípio seguiram o caminho do bem têm necessidade da encarnação? Espíritos respondem, os espíritos, todos foram criados simples e ignorantes, instruíram-se nas lutas e tribulações da vida corporal. Deus, que é justo, não poderia fazer alguns felizes sem dificuldades e sem trabalho e, por conseguinte, sem mérito. Então, já para a gente começar, a bondade e a justiça de Deus se faz dentro desse parâmetro, em que é preciso que o espírito passe pelas lutas e vicissitudes da vida corporal para se elevar na progressão da evolução dos espíritos. Como os espíritos já nos falaram, do átomo até o arcanjo, onde toda a criação, o princípio espiritual, começou no átomo. O arcanjo já foi um átomo e que na sua progressão vai passando pelo reino mineral, o reino vegetal, o reino animal, até se tornar no reino nominal o espírito com E maiúsculo, né? A nossa individualidade, para que, conforme as encarnações, nós vamos aprendendo, vivenciando as leis de Deus para estarmos em contato, em comunhão com Deus. Esse é o futuro de todos nós. Mas para que sejamos um dia o arcanjo, o espírito puro, que está em completa conexão e comunhão com Deus, como Jesus dizia, não só faço o que é a vontade de meu Pai, porque os espíritos puros perdem solidificadas neles, que eles só fazem a vontade do seu Pai. E a gente ainda, no patamar que estamos, fazemos muito mais as nossas vontades egóicas que as vontades de Deus. Então, percebemos que é necessário estarmos nesse patamar. Os espíritos nos dizem que do átomo ao arcanjo, e existem as reencarnações dos espíritos. Então, quando ele entra na fase hominal, ele vai viver nos mundos primitivos. E os espíritos nos dizem a qualificação de 5 tipos de mundos, que é o mundo primitivo, provas e expiações, regeneração, felizes e puros. Então, nesse momento, nós sabemos que o nosso mundo é um mundo de provas e expiações. Estamos muito mais ligados ao primitivismo do que aos mundos felizes. Mas também sabemos que estamos passando por um momento de transição para um mundo de regeneração à frente. Não estamos no mundo de regeneração, estamos passando por esse mundo. Os espíritos nos dizem que o mundo de provas e expiações é um mundo onde o mal sobressai ao bem. E aí a gente vai falar, é o mal de onde? É o mal de fora? Não, é o mal que existe ainda dentro de nós. O mal é a ignorância das leis de Deus em nossas vidas. É quando nós não cumprimos e vivemos a nossa vida seguindo as leis universais. A lei do amor, da fraternidade, da justiça. Os espíritos, no livro dos espíritos, nos dizem que o grande mal do mundo se chama
Muitas pessoas acham que é o egoísmo, mas os espíritos dizem que o mal do mundo é o interesse pessoal, que não deixa de ser egoísmo, mas é um interesse pessoal. Então, o mundo de regeneração onde nós iremos ir é um mundo em que o mal ainda existirá, a ignorância ainda existirá dentro de nós, mas o bem vai sobressair-se, onde a fraternidade e a solidariedade serão os pontos principais desse mundo. Olha, fraternidade e solidariedade, eles são a parte contrária do interesse pessoal. Então, quando a gente vai estudar a aflição, os motivos de resignação perante a aflição, vamos entender que a aflição, que as dores e os problemas, as dificuldades, elas fazem parte desse mundo. Não tem um ser neste mundo que vai passar esta vida sem passar por dificuldades, lutas, por dores. E a gente vai entender um pouquinho o que é o sofrimento e o que é a dor, que são conotações, são visões um pouquinho diferentes para nós espíritas, tá? Então, nesse capítulo, tem 21 itens. Se vocês quiserem ir, os itens falam de todas as dores que nós passamos, todas as dificuldades e lutas desse momento que nós passamos. E o capítulo começa assim, no livro, no Evangelho segundo o Espiritismo. Bem-aventurados os que choram, pois que serão consolados. Bem-aventurados os famintos e sequiosos de justiça, os que serão saciados. Bem-aventurados os que sofrem perseguição pela justiça, pois que é deles o reino dos céus. Está em Mateus 5. É interessante que as bem-aventuranças é a plataforma que Jesus veio nos ensinar como estabelecer o reino de Deus em nossos corações. Porque para nós espíritas, nós entendemos que o reino de Deus, um mundo mais feliz, só se estabelecerá fora quando se estabelecer dentro de nós. Quando encontrarmos a paz, quando encontrarmos a consciência tranquila, né? Essa é a verdadeira felicidade. Ela não está nunca fora, mas sim dentro de nós. E é interessante que Jesus coloca a bem-aventurança como uma coisa boa que nós estamos recebendo quando estamos sofrendo ou quando estamos passando por lutas e dificuldades. Por quê? Porque Jesus está dizendo que conforme você agir dentro da tua luta, em direção, vivendo as leis de Deus, aí sim você terá o consolo. Então essa justiça, quando fala bem-aventurados os famintos e os sequiosos de justiça, o Carlos Tourino, ele fala uma coisa interessante. Deixa eu pegar, eu não preciso pegar não, que eu me lembro exatamente o que ele fala. Ele fala assim, que essa justiça é o ajustamento às leis de Deus. Então, quando você está faminto, e Jesus pega um instinto tão primário da gente, como é comer e beber, como é impossível viver se a gente não comer e beber. Então, quando nós estamos famintos de entrarmos em comunhão com as leis de Deus, aí sim teremos, pois que é deles o reino dos céus. Então, quando nós, através das lutas diárias, estamos nos ajustando às leis divinas, aí sim nós estamos sendo bem-aventurados, porque o reino de Deus já está sendo estabelecido, criado, construído em nossos corações.
É interessante a gente ver isso, porque o que a gente tem que ver é que a nossa perspectiva como espíritas cristãos é que o nosso paradigma muda. Nós percebemos que a vida não é a vida material. A vida real é a vida do espírito imortal, da vida espiritual. E que aqui é apenas um educandário, ou um hospital, ou para alguns que se revoltam, é uma prisão, mas que tudo conspira para o bem, porque Deus é bom e justo. Então não há punição. Quando Jesus fala, Pai nosso que estais no céu, ele dá a noção de um pai, mas é um pai amoroso. É um pai que educa através de uma lei maior, quer dizer, eu não digo nem que é a lei maior, mas é uma lei justa, que é a lei de causa e efeito, a cada um segundo as suas obras. Mas é uma lei eficaz. Como Jesus também diz, que não sairemos daqui sem pagarmos o último ceitil. Então, que a lei de causa e efeito, ela é inevitável para o nosso crescimento. Então, quem constrói a nossa vida somos nós. Muitos dos nossos sofrimentos, eles podem vir de vidas passadas, mas a maioria deles, eu vou te falar, a maioria deles vem do nosso comportamento ainda. De não ainda vivermos Cristo na sua magnitude. De não ainda abarcarmos a proposta do novo homem que o Cristo foi. Porque ainda não entendemos que fora da caridade, como Kardec falou, não há salvação, não há progresso. Não é salvação, não há progresso, não há crescimento para o espírito fora da caridade. E a caridade é o amor em ação. Pergunta 886, o Kardec pergunta como é que Jesus via a caridade. E é interessante porque a resposta dos espíritos, ela não é uma resposta que às vezes a gente não entende, porque a gente está tão materializado, a gente muitas vezes pensamos que a caridade é amaterial. Ela é necessária, porque demonstra a nossa benevolência. Mas os espíritos dizem que a caridade que Jesus entendia era benevolência para com todos. Não é só para a minha família, ou para os meus amigos, ou para aqueles que pensam da mesma forma, mas era para com todos. Indulgência às perfeições alheias e perdão das ofensas. E aí a gente vai para Santo Agostinho quando diz que o conheça-te a ti mesmo é uma das coisas mais importantes que o espírito encarnado pode fazer como atividade de crescimento. E o conheça-te a ti mesmo é justamente percebermos quem nós somos, para que também possamos ser benevolentes para conosco, indulgente às imperfeições que ainda temos e nos perdoar, porque não podemos dar a ninguém o que não temos. Aí a leitura inicial de hoje aqui foi perfeita, porque as duas leis principais que Jesus nos deixou era amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. É a lei de amor o tempo inteiro. E não podemos amar o próximo se não ainda nos amamos. Então, a resignação justamente vem do entendimento de que tudo que nos acontece, tudo, absolutamente tudo que nos acontece, está cooperando para o nosso crescimento. Absolutamente tudo. Por quê? Bem-aventurados os aflitos, porque têm ocasião de provar sua fé, sua firmeza, sua perseverança e sua submissão à vontade de Deus.
porque terão centuplicada a alegria que lhes falta na terra, porque depois do labor virá o repouso. Está em Lacordaire, nesse capítulo. Olha, as nossas dificuldades, os nossos problemas são exatamente para nos mostrar aonde estamos na evolução do nosso ser. O amigo que nos trai, o mais importante não é o que ele fez para mim, mas é o que eu vou fazer para ele perante a dor. O trabalho que eu perdi e que está me trazendo agora sofrimentos e dores, o que vai me dizer é se eu estou aceitando aquela prova ou se eu estou me revoltando à prova. E o que eu vou fazer dela? Então Deus nos fala, assim que Deus fala com a gente acha muitas vezes que Deus só fala conosco quando estamos orando. Deus fala conosco o tempo todo. Não tem um segundo da nossa vida que Deus não está conosco e não está falando conosco. Na Gênese, o Kardec deixa bem claro que os espíritos nos dizem que nós estamos mergulhados em Deus e que não cai um fio de cabelo da nossa cabeça que Deus não saiba. Por quê? Porque Deus está em tudo. Se Deus está em mim, Ele está em todos os átomos do universo. Então Deus está com a gente o tempo inteiro. Nós que temos que nos aproximar de Deus, conforme nós vamos seguindo a nossa vida, na nossa perspectiva. Então, olha aqui. Como é que eu posso ver que Deus está falando comigo? Tem algumas perguntas que eu posso fazer. Anotem as perguntas, tá? O que preciso aprender com essa experiência? Essa luta, esse problema, essa dor que eu estou passando aqui, que se Deus é bom e justo, nada acontece sem a permissão de Deus. Então, o que Deus está querendo me dizer com essa experiência que eu estou vivendo? Que lições a vida está tentando me ensinar? Gente, isso é o beabá do espírito encarnado. A gente nunca tem que achar que nós somos vítimas de alguma coisa. Nós somos os vitoriosos. A palavra vítima eu aprendi outro dia com um amigo nosso, ele falou de uma forma tão grande, tão linda, que ficou agora comigo. Vítima é ter medo da vitória. E nós nascemos para ser vitoriosos. Deus quer que aprendamos as nossas lições aqui agora, não é amanhã, é aqui agora. Então a gente tem que se perguntar que Deus está falando conosco através da nossa realidade, das provas, das dificuldades, das lutas que Ele está trazendo para a gente. O que eu tenho que aprender agora? Talvez eu vou ter que aprender resiliência, paciência, confiança. Talvez eu tenha que aprender que eu tenho que sair da minha inanição. Porque resignação, gente, motivos de resignação é quando o nosso coração aceita a prova. A obediência que está no livro no Evangelho segundo o Espiritismo, é preciso o espírito reencarnado ter obediência e resignação. Isso quer dizer, obediência é quando a nossa razão diz, eu aceito. E a resignação é quando o nosso coração fala, ok, eu aceito esse momento, eu aceito essa luta, essa dificuldade, esse momento.
Mas eu aceito não é para eu ser conformista e pronto. Não, é para criar possibilidades de eu lutar e crescer com ela. Outra pergunta, eu fiz as duas, né? O que é preciso aprender com essa experiência? Que lições a vida está tentando me ensinar? Terceira, o que preciso modificar na minha vida? O que preciso modificar na minha vida? Se alguma coisa, se é causa e efeito, e eu estou recebendo essa dificuldade, é porque alguma coisa eu estou fazendo que está criando essa realidade na minha vida. Se não foi uma realidade que tem um efeito de uma vida passada, que a maioria, na verdade, a gente cria aqui, então o que eu tenho que modificar nessa minha vida aqui? E a quarta, como me relaciono com Deus, com o próximo e comigo mesmo, perante as dificuldades. E é esse o trabalho de hoje. A resignação é quando você diz, ok, meu Deus, essa dificuldade, essa dor que eu estou passando, como é que eu vou me relacionar com Deus? Eu vou me revoltar? A revolta, ela faz com que a lição não seja entendida, aprendida e resolvida agora. Ela faz com que a lição ela seja estendida, talvez ali lá para frente. E aí o sofrimento, ele é estendido. Então, o que eu vou dizer para vocês é que também Deus fala conosco através do próximo. Porque muitas vezes é através do trato que eu tenho com o próximo que eu vou saber quem eu sou. O que é que me movimenta? O que é que me movimenta? Como é que eu lido com o próximo, com as dificuldades? Contar uma historinha que é interessante do Chico, que ele conta que tinha uma trabalhadora no centro, a Casa da Redenção, que um dia chegou e falou assim, Chico, eu acho que eu já consegui, já aprendi o que é o perdão. Essa lição eu já passei. Aí o Chico falou assim, mas como ficou assim meio... Ainda mais a lição do perdão, que é uma das lições mais difíceis da nossa vida. Aí ele falou assim, mas como, a minha irmã? Ela falou assim, não, porque eu já perdoei. Na passagem com Pedro, que Jesus fala que é preciso, que Pedro pergunta, é preciso perdoar até 7 vezes? E Jesus fala, não, é preciso perdoar 7 vezes 70, não é? Mas como uma imagem de infinitamente perdoar. Mas ela fez a conta e ela falou assim, não, porque eu já perdoei o meu marido 490 vezes. E aí ele ficou meio... Chico ficou sem saber o que falar. Aí chega, claro, nesse momento, Emmanuel perto dele e fala assim, fala aí para nossa companheira que é preciso perdoar o marido dela 490 vezes cada ofensa. Cada ofensa. Então, também aí é o nosso aprendizado em relação ao próximo. Porque é só na relação com o próximo nós sabemos aonde estamos. Sabemos que não temos paciência. Sabemos ainda que carregamos mágoas. E tem um dizer no budismo que diz, não sei se é no budismo, mas eu já escutei isso, estou associando ao budismo, mas pode não ser, que a mágoa é como se você tivesse um veneno para dar para o outro, só que você toma esse veneno. Quer dizer, a mágoa, ele na verdade, ele envenena o teu espírito, não te traz nenhum benefício, né? Então, onde estamos nesse patamar? Então é importante. Então essas são as 4 perguntas e como eu estou me relacionando também
Será que eu, num momento de dificuldade, num momento de dor, num momento de uma doença, eu estou me colocando no lugar de vítima? Porque resignação não é o conformismo. A resignação é um trabalho ativo. Você aceita a lição, a lição que é dada e você luta para ela. E esse patamar de vida, existe dores. Existe a dor no mundo animal. Quando nós, mulheres, vamos dar à luz, é lindo essa imagem, né? Dar à luz, nós passamos por dores imensas. Eu fiz parto natural, não tive epidural, não tive absolutamente nada, com 2 filhos. Eu passei pela dor. Só que eu vou falar uma coisa, a dor que eu passei, no momento que eu segurei meus filhos, já tinha esquecido. Aí quando chegou a hora do meu segundo filho, comecei a sentir as contrações, eu falei, meu Deus do céu, eu tinha esquecido dessa parte. Tinha esquecido que eu tinha que passar por isso tudo de novo. E o meu filho me deixou 12 horas em trabalho de parto, com dor. Mas a joia que eu tenho agora. Então a gente às vezes faz da dor um grande problema. E a gente tem que lembrar que Jesus falava, vem comigo que o meu jugo é leve. O meu fardo é leve. Venha comigo, compreenda que a dor e as lutas vão te fortalecer. Então vamos seguindo aqui. Emmanuel, vinha de luz. Mensagem 80, ele fala assim: não basta sofrer simplesmente para evoluir moral e espiritualmente. Indispensável é saber sofrer, extraindo as boas lições de cada vivência, por mais difícil que pareça. Então, passar por uma dificuldade e dizer, eu sou uma sofredora, então eu vou receber, eu vou entender o reino dos céus, ou eu vou receber o meu consolo depois, e ficar falando, eu sofro tanto, eu sou uma sofredora. As lutas não são para nos vitimizar, é o bem sofrer. As lutas são para que nós possamos ser empurrados na direção da vitória do Espírito. Para vencermos o mal que existe dentro de nós. E muitas vezes, nem todas as dores, elas são expiações de passados. Muitas vezes, as dores são para nos evoluir. Então, tem uma parte, tem até um dizer de Buda, que eu gosto muito, e que eu faço dela, na verdade, um motto, um lema da minha vida, é o seguinte: a dor é inevitável, mas o sofrimento é opcional. Nesse sentido do sofrimento, é uma visão, tá, gente? É um paradigma. A dor, a luta, a dificuldade é desse plano de vida. Nós não somos espíritos evoluídos. Nós somos espíritos que estamos ainda caminhando de volta para a casa do Pai, como a parábola do filho pródigo. Quando ele decide voltar para a casa do Pai, para a comunhão, ele tem que fazer o caminho de volta. E o caminho de volta é duro. O pai não mandou um carro para ele voltar tranquilamente de ar-condicionado. O pai ficou na casa dele esperando que o filho chegasse. E o filho teve que fazer todo aquele caminho a pé para chegar a ele. E essas são as lutas, as dores. E para isso que viemos. Para isso exatamente que viemos. Tá?
Então, os espíritos nos dizem que existem 3, vou pegar aqui no meu, para falar bem direitinho para vocês, 3 tipos de dores. É pedagógico, tá, gente? É só para a gente entender, porque até mesmo aquela dor que foi expiação, ela pode se tornar uma dor prova, conforme a gente olha aquela dor. Por exemplo, existe a dor expiação, a dor evolução e a dor auxílio. A dor expiação, como os espíritos nos dizem, se refere à consequência de uma ação passada. Dada a nossa ignorância, nos desregramos em relação às leis de Deus e criamos o que os orientais chamam de karma, que deve ser purgado para a nossa felicidade e a nossa harmonia interior. Então, a dor expiação, geralmente nós colocamos como eu fiz uma coisa mal, agora eu estou pagando por ela. O que é errônea. Claro que nós temos um débito com a lei de causa e efeito. É uma lei de Deus. Mas Deus quer que nós aprendamos a lição. Então, para Deus é o seguinte, vamos fazer uma coisa bem pedagógica. Se a gente deve $100 ou R$100 para Deus, e se Deus fala assim, olha, se você pagar R$1, a conta está feita. É assim que Deus faz. O nosso pagamento de um erro, de um desvio, ele é amenizado porque Deus é amor e pela misericórdia de Deus. Se lembra que Pedro fala, o amor cobre uma multidão de erros, de pecados. O amor. Porque no momento que aprendemos a lição do amor, as nossas dívidas, os nossos erros, eles são esquecidos. Porque Deus não é punitivo, Deus é amor, Ele é um educador excelso. E aí foi exatamente isso que Jesus veio de falar para nós. Que quando esquecemos, perdoamos as ofensas dos outros, estamos dando um grande passo à comunhão com Deus, porque Deus é amor. A segunda é a dor evolução. Enquanto na dor expiação somos obrigados a sofrer porque merecemos, ou seja, porque cometemos deslizes com relação à lei natural, nesta ocorre o contrário. Sofremos porque temos o anelo da perfeição, a purificação de nossa alma. O espírito que atingiu essa fase está num nível de evolução bem superior ao que sofre por um castigo. Tá? Por isso, não é muito correto dizer que a reencarnação é uma punição. Ela também é motivo de evolução. E muitas vezes nós pedimos no mundo espiritual aquela prova. Aquela prova. Vamos pensar quando André Luiz, no nosso lar, tem 2 momentos em nosso lar que eu quero comentar hoje, que nos dá um exemplo sobre isso, como encarar essas questões. Que a mãe dele, que já estava num patamar mais alto, avisa para ele que ela vai reencarnar. E ele fica, mamãe, por que você vai reencarnar? Você já está num patamar mais alto. E ela fala, meu filho, eu tenho que ajudar o teu pai, que estava ainda em sofrimentos no mundo espiritual e que necessitava de uma reencarnação para refazer os seus caminhos, junto com 2 outras irmãs que estavam ligadas a ele. Então ela ia, por amor, voltar e receber essas 2 outras irmãs como filhas e novamente contrair um matrimônio com o pai de André Luiz. Né? Então, perceba que a mãe
estava vindo como uma missão, como uma prova também. Como ela ainda está nesse nível aqui, ela está um pouco mais acima, mas ela está no mundo, ela também precisa ainda das provas para que purifique a sua alma, né? E a dor auxílio. Essa dor é mais voltada para o sentido corretivo, pois os nossos desequilíbrios são tantos que muitas vezes precisamos ficar num leito de dor por anos e anos meditando em nossa situação. Quem visitar pessoas internadas em casas de recuperação pode notar as feições de que cada um nesta situação. Muitas vezes, a doença, a dor física, ela é criada por nós nesta vida. Nem sempre em vidas passadas. Pelas nossas próprias escolhas nessa vida. A forma que nos alimentamos, a forma que vivemos, se vivemos com muito estresse, que hoje, se não entendemos as lições, as dores, as dificuldades que a vida nos traz e vivemos uma vida de revolta ou de não entendendo, não resignado, né? Então, muitas vezes, até a doença vem por misericórdia de Deus, para nos trazer para um outro caminho. Talvez, muitas vezes, quando a gente muitas vezes fala aqui no Espiritismo, que a maioria de nós chegou ao Espiritismo pela dor. Nós podemos vir pelo amor, pela dor. A maioria vem pela dor. Eu vim pela dor. Então, foi a dor de um momento de dificuldade que eu não estava entendendo e que eu fui consolada com a doutrina espírita. E que eu pude passar pelas dificuldades de uma forma mais ativa, entendendo e fazendo, tendo a responsabilidade da minha ação em relação àquilo. Então, nem sempre as dores são punitivas. E mesmo uma dor, um problema que você reencarna com ele, ele pode ser encarado como uma prova. Em nosso lar tem um momento também que André Luiz está lá ajudando, está trabalhando nas câmaras de ajuda, e vem os caravaneiros chegando. E ele vai ao encontro deles, que eles foram resgatar muitos espíritos ainda em outros níveis no mundo espiritual. E ele se depara com uma pessoa que ele conheceu enquanto reencarnado, que era um senhor que tinha um negócio e que tinha uma dívida com o pai de André Luiz, e o pai de André Luiz foi muito categórico que ele tinha que pagar, ou senão ele ia perder tudo. E André Luiz concordou com o pai. Então, essa pessoa perdeu tudo que tinha. E quando ele se depara com aquele senhor, ele fica desarranjado. Ele não sabe o que fazer, porque ele vê o quão mesquinho aquela ação dele com o pai foi em relação àquele senhor. E ele não sabe como agir. E o rapaz, o senhor, ele é bem amoroso. Falou assim: André, você aqui. E aí o André fala: olha, eu queria pedir desculpa pelas ações que eu e meu pai fizemos em relação a você. E ele fala assim: não, mas eu só tenho que agradecer aquilo. Aquela dificuldade, porque por causa daquela dificuldade eu tive que me mudar, fui para o interior, e por causa daquela dor eu descobri o espiritismo, e por causa do espiritismo eu revi toda a minha vida, e hoje eu estou num lugar melhor por causa daquela problemática. Então a gente vai perceber que muitas vezes Deus está falando com a gente através das dificuldades para justamente nos colocar em outros caminhos.
Quando os espíritos nos dizem que uma das coisas que nós temos que trabalhar nessa reencarnação é o desapego. Porque o desapego nos traz muitas dores. Nada desse mundo material nos pertence. Nem as pessoas que estamos ligadas nos pertencem. Nada e ninguém. E muitas vezes o nosso apego é tão grande às coisas materiais que temos, ou às pessoas, que quando elas vão embora, nós acabamos ficando estagnados e muitas vezes, muitas pessoas acabaram com a sua própria vida. Pela falta. Mas muitas vezes o que Deus está querendo me dizer com aquela falta é que a vida ela é inconstante. Nada é estático. E se nós percebermos que a natureza é assim, é uma dança, a gente tem a primavera, o verão, o outono, o inverno, que é uma troca, que é justamente para passarmos por todos esses momentos, para nos conhecermos e edificarmos a confiança que temos que Deus sempre age ao nosso favor, que nada nos pertence e que na hora que eu perder alguma coisa cara dentro que minha, ali vai dizer aonde eu estou. Isso não quer dizer, gente, que eu já escutei muitas pessoas falando, quando nós perdemos um ente querido, que o espírita não chora. Isso é uma ideia errônea. O espírita chora, sim. Ele passa por um luto e ele tem que passar. O que nós falamos é que, com entendimento, que a vida material é uma passagem, que a vida real é do espírito e que o espírito é imortal. E que quando o ente querido vai embora, a gente não fala adeus, nós falamos apenas até logo, até breve. Que isso nos dá um consolo aos nossos corações e evita que a gente entre na revolta, no desespero, em tudo isso. É esse o consolo da doutrina dos espíritos em nossa vida. É o entendimento de por que estamos aqui, de onde viemos e para onde iremos. E por que passamos por tantas dificuldades, tantas dores e sofrimentos nessa vida. Tudo para a evolução do espírito. Olha, gente, vocês não sabem o trabalho que eu tenho aqui, é imenso, mas nunca dá para a gente fazer. Então, eu vou tocar em 2 pontos. Aqui, deixa eu achar aqui os 2 pontos. Primeiro é uma passagem do livro Em Torno do Mestre, de Vinícius. Esse livro é lindo demais. Se vocês tiverem oportunidade, eu acho que já tem PDF online. E tem uma passagem que fala as 3 cruzes. E a gente sempre pensa na cruz que Jesus falava. Quem quiser me seguir, que pegue a sua cruz e me siga. Não é verdade? E as cruzes, o que Jesus está dizendo? Não é que quem quiser me seguir, sofra. Quem quiser me seguir, tome a obrigação que te cabe na vida. A obrigação do crescimento do espírito, que te cabe nessa vida. Os teus afazeres, as tuas provas dessa vida. E não passe para o outro. Elas são tuas. Então, tem essa passagem que fala as 3 cruzes. A cruz onde praguejava o mau ladrão. Se lembra, as 3 cruzes, Jesus foi crucificado do lado de 2 ladrões. Então, a cruz onde praguejava o mau ladrão,
Ostenta a dor da revolta, a dor do orgulho vencido, a dor de quem atribui suas vicissitudes aos outros e nunca a si mesmo. Descrendo da justiça divina, julgam-se vítimas. A cruz do bom ladrão representa a dor do arrependimento, a dor que regenera, que transforma e liberta o espírito. A dor daqueles que, cientes das suas imperfeições, enfrentam os sofrimentos e as angústias da existência com resignação e humildade sem revolta. A do centro é a dor de amar sem ser amado, nem compreendido. Daquele cujo crime consistiu em ensinar a doutrina de amor e bondade. Aonde está a sua cruz nesse contexto? A da revolta, a da vítima, como o mau ladrão? Ou daquele, do bom ladrão que se arrepende, cresce com as suas lições, com as suas dificuldades, com resignação, humildade e sem revolta? Ou será que a sua cruz já está onde o Cristo está? É a dor de amar sem ser amado e nem compreendido, mas que consiste apenas no amor e na bondade. Esse é o novo homem que Jesus nos veio nos falar. A gente pode abrir para perguntas e respostas, mas eu queria terminar aqui com uma oração. André, sou eu que faço a oração final? Será muito bem-vinda. Então, eu gostaria... E aí a gente pode abrir para perguntas e respostas, né? Um pouquinho? Sim. Então, olha, eu vou fazer uma oração aqui que se chama Oração da Serenidade. Eu tenho essa oração na minha geladeira para me lembrar sempre que para estar em comunhão com Deus é preciso muita, muita serenidade perante as nossas dificuldades. Então, se vocês quiserem fechar os olhos, nesse momento, sintonizando-se com Jesus, o nosso mestre querido, sintonizando-se com a espiritualidade que olha sempre por nós, os nossos anjos guardiões, os nossos mentores, espiritualidade dos nossos centros espíritas, sintonizando-se com o Criador, Pai de todos, que é o amor e a justiça e a misericórdia. E sentindo essa energia de paz e de amor que Deus nos envolve. Vamos elevar o nosso pensamento. E assim que eu for fazendo a prece, repitam a prece na mente de vocês, para que essa prece seja a sua prece nesse momento em que estamos em comunhão com a espiritualidade amiga e superior, e estamos em comunhão com Deus. Deus, meu Pai, conceda-me a serenidade para aceitar as coisas que não posso mudar, a coragem para mudar as coisas que posso e a sabedoria para discernir uma da outra. Vivendo um dia de cada vez, apreciando um momento de cada vez, recebendo as dificuldades como um caminho para a paz. E como Jesus, aceitando as circunstâncias do mundo como realmente são, e não como gostaria que fossem. Confiando que o Senhor tudo fará, se eu me entregar
a sua vontade. Pois assim poderei ser razoavelmente feliz nesta vida e supremamente feliz ao seu lado na eternidade. Que seja sempre feita a sua vontade antes da minha. Que assim seja.